Em nosso estudo de hoje, a lição 31 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Veneno. Corrosivo no coração, a surgir no conúbio entre a revolta e o desânimo, tisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. Chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. A vítima, desse modo, não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo para ver simplesmente o mal que traz consigo e imagina apressado espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Em funesto delírio chega a lançar de si escárnio e vilipêndio à própria natureza que revela a bondade infinita de Deus. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor e, descendo letal para a zona da língua, converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes ao império da sombra como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Desde então julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em todo lugar da esperança e exaltando a mentira, com que faz de si mesmo um campo deplorável de aspereza e loucura. Paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhes a menor expressão de auxílio e entendimento. E, atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta infeliz o ensejo da morte com a qual se precipita à cova do suicídio, para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesmo. Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. A gente parte do princípio de que em um mundo como o nosso não existe ninguém perfeito. Não chegamos aqui perfeito e não vamos sair dessa vida perfeitos também. Os espíritos são categóricos em afirmar isso. Não chegamos aqui perfeito por quê? Não estamos nos primeiros passos da vida espiritual. Já tivemos algumas experiências para trás que nos levaram a cada um, mais ou menos, ter uma facilidade em determinada área, porque não existe privilégio na lei de Deus. Todo mundo foi criado de maneira simples, ignorante, isto é, sem inteligência e sem moralidade num determinado momento. Portanto, aquela criança que tem facilidade em matemática, ela já aprendeu a matemática em algum lugar do universo aí, onde Deus permitiu. Assim, em relação a todas as áreas. Então, não estamos dando o primeiro passo agora. Mas também não vamos sair daqui perfeitos quando a gente chegar do outro lado da vida, retornando, largando esse corpo aqui. A gente ainda vai chegar com muita coisa para resolver, mas a gente precisa, pelo menos, compreender o que nós estamos aprendendo nesse momento, qual está sendo a nossa prova, qual está sendo a expiação que a gente, por acaso, esteja passando, lembrando que expiação são as violações às leis de Deus, mas, enfim, não existe perfeição aqui na Terra. Então, aqui na Terra, se alguém quiser olhar para mim e ver os meus lados positivos, vão enxergar lados positivos de acordo com o ângulo de cada um. Por exemplo, a pessoa que ainda não tem uma disciplina para o trabalho vai olhar em mim e falar: o Robson é disciplinado. Todo dia ele consegue fazer o vídeo dele. Vai ser uma referência para ele. Tal. Agora, já a pessoa que faz muito mais do que um simples vídeo de 10 minutos, como eu me lembro, por exemplo, de uma amiga que ela falando: eu tenho sido tanta saudade da época que eu ia só para a casa espírita para fazer palestra e para dar passe e vir embora. Agora não, ela administra a casa dela, administra o movimento espírita no Brasil, e essa que eu estou falando, principalmente, que é uma grande amiga, até o movimento espírita na Europa também. Então ela fala assim: pô, que saudade da época que o meu trabalho era só esse. Mas tudo bem, todo mundo aqui na Terra tem lado positivo e lado negativo. Se quiserem ver o meu lado negativo, também vão ter uma lista enorme ainda de coisas que eu admito aqui que tem mesmo, mas admito também que se não fosse a doutrina espírita, eles não estariam sendo trabalhados. Estão sendo trabalhados
É lógico que a gente se lamenta de não ser mais rápido, mais preciso, mas estão sendo trabalhados. Aquela frase de Chico, né? A todos eu dou o direito de ser como são, mas a mim eu dou o dever de ser um pouquinho melhor a cada dia. Quando ele fala do veneno aqui, e fala que o nome desse veneno é pessimismo, ele está chamando a atenção da pessoa que, ao invés de olhar o lado positivo, está olhando só o lado negativo. E ele começa a descrever um cenário que é um cenário impressionante, que em primeiro lugar ele fala assim, ó, parece que fica entre a revolta e o desânimo e altera emocionalmente a gente, sobe a cabeça como uma forma de uma nuvem que tivesse criando obstáculos para que eu visse qualquer possibilidade de luz no outro. Eu começo a só ligar minha antena para o lado feio das coisas. Aí depois eu não mais enxerga o céu que espalha, só vê o mal, e em todo lugar vai ver espinheiros, pântanos, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que eu gosto muito desse meu amigo, ele não tem religião nenhuma. E ele falando assim, eu não acredito em mudança brusca, então não consigo perdoar o meu pai por coisas que meu pai fez em um determinado momento da vida dele. Eu falei, não, tudo bem, mas se você parar para estudar o cristianismo, você vai ver que os personagens, excetuando o Cristo, todos os personagens envolvidos são ex alguma coisa. Né? O Paulo de Tarso ele matava os cristãos e perseguia os cristãos, passou a ser um grande divulgador da Boa Nova. Pedro era tão violento que quando Jesus foi preso pelos soldados, ele cortou a orelha do soldado romano que efetuou a prisão. Maria Madalena, segundo a própria palavra, até do próprio Emmanuel, estava envolvido em processos obsessivos, porque todo mundo que vive a prova da sensualidade passa por processos obsessivos muito grandes, e teve também um esforço. Então é sempre uma coisa assim, é alguém que deixava aqueles defeitos falarem muito mais alto e que tiveram um trabalho de reforma, que nenhum trabalho de reforma é fácil, exige resignação, exige dedicação, e por isso que no Evangelho diz que a porta da perdição é larga, você ficar acomodado é fácil. Agora, se você quer alcançar alguma coisa, tem que ter um esforço. Mas ele continua aqui para a gente. Ele fala, em funesto delírio, ele lança sobre si mesmo escárnio, vilipende a própria natureza, e não descansa só sobre os olhos, não. Daqui a pouco invade os ouvidos, a pessoa pode ouvir orações belíssimas, mas o que ela vai dar atenção vai ser o quê? Vai ser aquela notícia que está denegrindo, que está falando, denegrindo é a palavra denegrir. Né? Ela própria, essa palavra aí, já tem gente que está achando que é racismo, né? A gente usar essa palavra. Mas enfim, aí ele converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes ao império da sombra, enfim. E desde então julga que toda criatura é expoente do vício. E, gente, se você tiver os olhos só para ver o lado feio das coisas, você vai olhar para todo mundo e vai ver rapidinho. E, pelo menos comigo, eu admito aqui com todas as letras. Não vai ter muito trabalho em reconhecer quais são os meus lados negativos. Eles estão bem expostos ainda. Estão sendo trabalhados, mas ainda estão expostos, ainda estão bem claros. Aliás, eu nunca tive pretensão nem de esconder isso. Eu sei que dos espíritos a gente não esconde nada. A gente tem a pretensão de admitir, assumir a responsabilidade dos erros e partir para um trabalho de reforma íntima. Esse aqui é o mais importante. Mas, olha o que essa pessoa faz. Ela, ao invés de ver esperança, e ela vê o expoente de vício. Ao invés de ver a mentira, né, exaltando a mentira com que se faz de si mesmo, campo deplorável de aspereza e loucura. Paralisa as mãos na preguiça, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhe menor expressão de auxílio e entendimento. Se envolve no processo tão amargo que o final acaba sendo a busca pelo suicídio, ou porque não se adaptou àquele meio, ou porque não aceita conviver com pessoas que tenham dificuldades, que sejam seres humanos igual a gente. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha muita dificuldade de arrumar o casamento, eu vendo as razões, porque mas desse jeito você não vai casar nunca mesmo, você não vai encontrar ninguém perfeito, não, você não é perfeito. A dificuldade, o desafio do casamento é de um aceitar o outro do jeito que é e ajudar o outro. Enfim, mas a pessoa acaba recorrendo ao suicídio no final,
E ele vem falar que essas são as consequências do pessimismo que nos pede para abrirmos os olhos, não ficarmos na garra dele. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.